Hola, ¿qué tal amigos, hermanos en português? Como estáis todos vocês? Esperamos que estén todos muito bem. Neste vídeo estaremos considerando a estudo da revista Sentinela, artículo número 40, estudo 40 para esta semana, 2 al 3 de dezembro de 2023. Como tema, assim como Pedro, no desista. Texto temático, Lucas 5:8. Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Vamos ver neste estudo como algumas ideias. Muitos irmãos lutam contra fraquezas. E este estudo foi feito para mostrar que eles podem vencer suas fraquezas e perseverar como servos fiéis de Jeová. Passamos então a parágrafo 1 com pergunta que diz: Como Pedro se sentiu quando Jesus fez um milagre para ajudá-lo a pegar muitos peixes? E a resposta da pergunta encontramos neste parágrafo que diz que Pedro e os homens que estavam com ele foram tomados de espanto. E Pedro disse: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pedro achava que não era digno nem de estar perto de Jesus. Agora, passamos parágrafo 2 com pergunta. Por que é importante considerarmos o exemplo de Pedro? Porque todos podemos ou nos gostaria melhorar nossa personalidade e vencer uma fraqueza que já temos por muito tempo. Estudar o exemplo de Pedro pode ajudar-nos a não perder esperança. E outro comentário: se Jeová quisesse, ele poderia ter feito que os erros de Pedro não fossem mencionados na Bíblia, mas eles estão já justamente para nos ensinar algumas lições. É muito encorajador aprender com esse homem, Pedro, que tinha fraquezas e sentimentos como os nossos, nos ajuda a entender que Jeová não espera a perfeição de ninguém. Muito bem. Parágrafo 3 pergunta: por que não devemos desistir? Porque a prática leva à perfeição. E aqui se põe exemplo um músico que precisa praticar por anos até conseguir tocar bem um instrumento. Nesse meio tempo ele vai errar muitas vezes, mas se ele continuar praticando, com certeza vai melhorar. É mesmo que ele consiga tocar um instrumento muito bem. Em vez de quando ele ainda vai cometer um erro, apesar disso ele nunca desiste. Ele continua praticando para melhorar cada vez mais. Podemos achar que vencemos uma fraqueza, mas acabar tendo uma recaída depois. Mesmo assim, continuamos esforçando para melhorar. Um bom exemplo encontramos aqui, e mais importante é não desistir, porque só assim Jeová vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. Subtema: os desafios e as bênçãos de Pedro, parágrafo 4. O que Pedro achava de si mesmo, mas como Jesus o tranquilizou? E podemos ver o que sucedeu aqui em Lucas 5, 5 al 10. Aqui diz: Simão, porém, disse em resposta: Instrutor, trabalhamos arduamente a noite toda e não apanhamos nada, mas, como o Senhor pediu, baixarei as redes. Pois bem, quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que suas redes começaram-se a romper. Então fizeram sinal para os seus sócios no outro barco, para que se aproximassem e os auxiliassem. Eles vieram encheram ambos os barcos, de modo que esses começaram a afundar.
Vendo eso, Simão Pedro se postrou ao lejos de Jesus, dizendo: Afáste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois tanto, ele e como os que estavam com ele foram tomados de espanto em vista da quantidade de peixes que tinham apanhado. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Pare de ter medo. De agora em diante você apanhará homens. Mesmamente, a pergunta o que Pedro achava de si mesmo, mas como Jesus o tranquilizou. Hemos visto que disse que era um homem pecador e nem que pecados ele estava referindo. Mas pode ser que ele tenha cometido alguns erros sérios. Jesus percebeu isto e Jesus disse: Não tenha medo. Eso, Jesus sabia que Pedro poderia continuar fiel. E Jesus bondadosamente disse para Pedro parar de ter medo. Jesus tinha plena confiança em Pedro, e isso mudou a vida dele. Parágrafo 5. Pergunta: Que vençaos Pedro recebeu por ter vencido seu medo a ter aceitado o convite de Jesus? Podemos pensar, imaginar, ele viu Jesus curar doentes, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Pero não só isso. Pedro também teve uma visão de Jesus como futuro rei do reino de Deus, a transfiguração da morte e a transfiguração do Cristo. Isso teve um grande impacto na vida dele. E Pedro viu coisas que ele nunca teria visto se não fosse seguidor de Cristo. Parágrafo 6. Será que Pedro venceu suas fraquezas rapidamente? Claro que não. Apesar de ter ouvido muitas coisas boas quando estava com Jesus, Pedro lutava com suas fraquezas. Por exemplo, quando Jesus disse que ele precisaria sofrer e morrer para cumprir profecias bíblicas, Pedro disse para Jesus que isso não aconteceria. Depois, em várias vezes, Pedro e outros apóstolos discutiram para saber quem era o mais importante entre eles. E na noite antes de Jesus, Pedro defendeu e cortou a orelha de um homem por defender a Jesus. Depois, Pedro ficou com tanto medo que por 3 vezes disse que nem sequer conhecia Jesus. Parágrafo 7. Depois de ter sido ressuscitado, que oportunidade Jesus deu para Pedro? Vemos aqui que Jesus deu a Pedro a chance de mostrar seu amor por ele. 3 vezes. Ele fez isso por dar a Pedro uma nova designação, ser um pastor humilde e cuidar de suas ovelhas. Muito interessante. 3 vezes Pedro afirmou que amava a Jesus mais que a seus peixes. Parágrafo 8. Que erro grave Pedro cometeu quando estava em Antioquia? Vamos ver que Deus não é parcial. O que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, também poderiam fazer parte da congregação cristã. Pero, depois, Pedro foi com alguns judeus. E Pedro parou de comer com os irmãos gentios, provavelmente com medo de ofender os cristãos judeus. O apóstolo Pablo viu que Pedro estava sendo hipócrita e corrigiu na frente de todo mundo. Apesar desse erro, Pedro não desistiu de continuar melhorando. Parágrafo 9. Vamos escuchar a leitura
Escuchemos a leitura de João 6, 68 y 69. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Como João 6, 68 e 69 mostra que Pedro era leal, vamos ver aqui que ele não deixou que nada nem ninguém o fizesse parar de seguir a Jesus. Ele mostrou lealdade quando os discípulos não entenderam algo que Jesus disse. E vemos visto na Escritura como ele era leal e reconheceu que apenas Jesus tem declarações de vida eterna. Parágrafo 10. Como Jesus mostrou que confiava em Pedro. E vemos que Jesus sabia que Pedro e os apóstolos iriam abandoná-lo. Mesmo assim, Jesus disse para Pedro que tenha certeza que ele acabaria retornando e continuaria fiel. Ele sabia que o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Por isso, ele não desistiu de seu amado apóstolo, mesmo depois de ele ter negado que o conhecia. Tanto é que depois de sua ressurreição, Jesus apareceu para Pedro, a solas, provavelmente quando ele estava sozinho. Parágrafo 11 pergunta: como Jesus garantiu a Pedro que Jeová cuidaria ele? Recordamos as palavras do Sermão do Monte. Jesus disse sobre Jeová que ele cuidará aqueles que buscam primeiro o reino. Mateus 6,33. E Jesus garantiu a Pedro que Jeová cuidaria dele por meio de um milagre. Jesus, mais uma vez, fez com que Pedro e seus outros apóstolos pegassem muitos peixes. Esse milagre, sem dúvida, fez Pedro entender que Jeová poderia facilmente dar para ele todas as coisas materiais que precisasse. Hemos visto então este interessante tema. O que aprendemos com Pedro e a seu tema? Parágrafo 12. Como exemplo de Pedro pode nos ajudar se estivermos lutando contra uma fraqueza já por muito tempo? Pode nos ajudar a perseverar. Não sempre é fácil seguir em frente, principalmente quando lutamos com fraqueza já por muito tempo. A vezes, nossas fraquezas podem parecer mais difíceis que aquelas que Pedro enfrentou, mas Jeová pode nos ajudar, dar a força necessária para não desistirmos. E, por exemplo, um irmão que antes de aprender a verdade era gay por muitos anos, ele mudou completamente de vida e passou a viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas assim, a vezes ele ainda precisa lutar contra fortes desejos errados. E que lhe ajuda a ele disse: Jeová me fortalece. Com a ajuda do Espírito Santo, eu aprendi que é possível continuar no caminho da verdade. Apesar de suas imperfeições, Jeová tem usado e continua fortalecendo a ele. Parágrafo 13. Como podemos imitar o exemplo de Pedro? Pensamos, palavras de Atos 4, 13, 29 e 31. Vamos escutar a leitura. E disse: quando viram a coragem de Pedro e de João, eles notaram que eles eram homens comuns. E sem instrução, ficaram admirados e perceberam que eles haviam estado com Jesus. 29. E agora, Jeová, dá atenção a ameaças deles e concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem.
31. Depois de terem feito a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com coragem. Temos a pergunta: como podemos imitar o exemplo de Pedro? E vemos aqui que a problema não é ter medo, o problema é deixar de servir a Jeová por nosso medo. Assim que Pedro orava pedindo, rogando força e conseguia agir com coragem. Nós também podemos vencer nossos medos. É a clave se rogamos e oramos especificamente a Jeová por este assunto. Por exemplo, um irmão jovem chamado Horst, um jovem irmão que estuvo na Segunda Guerra Mundial e ele tinha e se deu apressado na escola que acabou dizendo a saudação a dictador, homem muito malo. E quando Horst contou que a seus pais, eles não brigaram com ele. Em vez disso, oraram com ele e pediram que Jeová desse coragem que ele precisava. E ele conta que com a ajuda de Jeová e de seus padres, Horst conseguiu ter a força necessária para manter e continuar firme, como vemos na imagem. Hermano Horst Henschel. Vamos agora a parágrafo 14. Como pastores amorosos podem ajudar aqueles que estão desanimados? É muito necessário estar disponível para visitar irmãos que estão desanimados. Vemos que Pedro passou uma situação muito difícil, devia tomar uma decisão importante. Iba a deixar de seguir a Jesus ou iria continuar perseverando? Similarmente, nossos irmãos, nosso dia, passam por situações e decisões parecidas ou similares. Eles perguntam se continuarão servindo a Jeová ou deixarão de ser um membro da congregação de Deus. E é muito necessário e muito encorajador encontrar bons anciãos de congregação e quando alguém está pensando em desistir, eles ajudam a pessoa a pensar em como Jeová a atraiu para a verdade. Ele diz que Jeová é cheio de amor leal e nunca vai desistir dessa pessoa. E necessitamos muitos anciãos como nosso irmão Paulo. 15. Como os exemplos de Pedro e de Horst mostram que podemos confiar no que diz Mateus 6,33. Hemos visto que Jeová cuidou as necessidades materiais de Pedro e de outros apóstolos. Ele também vai cuidar da gente se colocarmos no reino em primeiro lugar. E, por exemplo, Horst decidiu ver se Jeová realmente iria cuidar de ele. Durante a visita do superintendente do circuito, ele trabalhou uma semana inteira na pregação. E ele queria ser a precursor. E hermano superintendente entregou para Horst um envelope cheio de dinheiro de alguém que não queria se identificar. Ele tinha dinheiro suficiente para ele se sustentar como pioneiro por vários meses. Horst viu esse presente como uma prova de que Jeová iria cuidar dele. Parágrafo 16. Por que vale a pena aprender mais sobre Pedro e sobre o que ele escreveu em suas cartas? Porque podemos aprender lições valiosas do treinamento que Pedro recebeu. É muito encorajador e muito necessário para todos nós continuar servindo e aprendendo de apóstolo Pedro.
Queridos irmãos, hemos visto que fraquezas Pedro teve que vencer, como miedo, sí, sentimentos de inferioridade, asimismo situações difíceis, mesmos erros que ele cometeu, fraquezas. O que ajudou Pedro a perseverar? As boas palavras de Jesus Cristo. Ele confiou em Ele. Ele motivou com suas palavras amáveis e bondadosas. E que coisas podemos aprender como exemplo de Pedro, que não somos perfeitos e que devemos seguir melhorando e não deixar de melhorar cada dia, cada semana, ser a melhor versão de nós mesmos. Muito obrigado por acompanhar-nos nessa transmissão. Deus abençoe a todos vocês. Invitamos a inscrever-se aqui em seu canal Mensagem Encorajadora. Bençoes e hasta a próxima. Agape.